Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, hoje live de graça, né? Tentando trazer esse benefício de Deus para sua vida. Na live de hoje, eu quero trazer o Dr. Hildo Cristiano. Nós vamos falar sobre benefício, revisão de benefício previdenciário. Então, quero te agradecer primeiro por estar aqui participando conosco. Meu nome é Dilson Aquiaz, eu ajudo pessoas a se tornarem especializadas em perícia bancária. Hoje, eu estou aqui numa missão especial, que é ajudar o Dr. Hildo a explicar para você como que funciona essa questão de revisão do benefício previdenciário. Dr. Hildo já entrou aqui, vou aguardar ele fazer a solicitação, né, para entrar ao vivo aqui comigo e a gente já começa. Por que eu resolvi, né, enquanto o Dr. Hildo faz a solicitação aqui, por que eu resolvi trazer esse conhecimento para você, né? Por que resolvi trazer esse assunto, né? Um assunto revisão de benefício previdenciário, porque vai aparecer aí no seu escritório, não tem jeito, acaba que, eu sempre falo que a primeira pessoa que ele vai bater, ele conhece você, ele respeita você, ele sabe da sua capacidade e, consequentemente, o cliente vai te perguntar, mas e aí, como que funciona esse negócio aí de revisão de benefício previdenciário? Como que funciona? O que pode ter, o que não pode ter, onde que eu vou tirar, onde que eu vou fazer isso, aquilo, e aí você tem que saber fazer. Ah, Edilson, dá tempo de pesquisar no YouTube, você vai pesquisar lá, vai esperar um tempão para ver se aparece. Não, aqui o Dr. Hildo vai trazer para você exatamente como que você tem que fazer para fazer essa revisão, né? Como que você tem que fazer, quais os cálculos que você tem que fazer, o que passa, o que não passa na hora de fazer essa revisão de benefício previdenciário. Estou esperando o Dr. Hildo fazer a solicitação para entrar ao vivo aqui comigo. Estou aguardando, né? Ele certamente vai estar aqui. Vou tentar ver se ele aceita o convite para a gente fazer essa nossa conversa. Eu acho importante, você precisa ser especializado no assunto, mas você tem algumas coisas que você precisa conhecer também, além, né, do Dr. Hildo. É Hildo mesmo, né? Não é Hildo, não. É Hildo, é isso mesmo? Dr. Hildo, o senhor está ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Dr. Hildo. O senhor está me ouvindo? Tá me escutando? Agora sim, agora está chegando o áudio aqui. Como que tá, doutor? Oi, Boa tá me... tarde para você. Eu acho que está com um acho que a pequeno conexão não atraso. está muito boa, né? Eu acho que está com um pequeno atraso. O senhor quer Acho que a sair e entrar de conexão não está novo? muito boa. Espera aí, deixa eu mudar a minha conexão aqui. Pode ser que... Pessoal, então hoje eu convidei o doutor Hildo Cristiano, que é perito contador. Ele veio aqui para trazer conhecimento para você. Como já foi dito aqui, eu perdi quem que foi. Doutor Edson Oliveira já falou que a previdenciária é um mundo. Eu falo, igual imobiliário. O pessoal fala, disso, vamos fazer um curso imobiliário. Vamos, mas imobiliário é um mundo. E por ser um mundo, você precisa conhecer. A mesma coisa do previdenciário. É um mundo que você precisa conhecer. Doutor Hildo, e aí, agora resolveu? Tá me ouvindo? Agora acho que resolveu, hein? Então tá certo, tá certo. Você tá me ouvindo, tá legal. Doutor Hildo, primeiro, boa tarde, né? Quero te agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui falar com o pessoal sobre esse assunto, que é a revisão do benefício previdenciário. Claro que é um assunto extenso, inclusive, algo que nos próximos dias iremos ter cursos sobre esse assunto, né? Mas a gente está aqui para dar uma ideia, para conversar, né, com o pessoal, contar mais ou menos para o pessoal como que isso... Edilson, nós vamos resolver o problema hoje? Não, estamos longe de resolver hoje, mas nós vamos te dar um caminho. Por quê? Porque na hora que o cliente chegar aí na sua porta, você que é contador, você que é administrador, economista em seu escritório, o cliente sabe que você é o cliente sabe que você é um especialista nesses assuntos. Na verdade, ele olha para a gente e fala assim, não, ele sabe de tudo, né? E aí, consequentemente, ele vai bater na sua porta. E aí você tem que dar uma resposta para ele. Você precisa fazer na hora? Não, mas você precisa dar uma resposta para o cliente. Eu queria que o senhor me contasse aí, doutor, como que é, né? Quais são os casos que aparecem e mais aparecem dessa questão de benefício, de revisão de benefício previdenciário? E o que tem que ser feito de início? Fala, doutor Adilson. Antes de começar aqui a minha explanação, gostaria de, né,
engrandecer aí esse trabalho que vem conduzindo. Eu sou um grande fã. Ó, aqui, ó. Sou grande fã, Oh. fazendo uma publicidade. Não estou ganhando, mas passando publicidade. Pessoal, Né? enquanto o Dr. Rio está fazendo a publicidade, aperta no like, no coraçãozinho aí, porque quando você aperta no coraçãozinho, o Instagram entende que a live é de assunto de qualidade e mostra para outras pessoas. E mais do que isso, se você tiver algum amigo que você sabe que também precisa aprender isso, clica no aviãozinho aí, é uma setinha que tem para cima e manda para esse amigo seu também, para aprender. Olha lá, o doutor Hilton tem os dois filhotes meus estão aí. Muito bom, doutor Hilton. Mas, Então, gostaria de agradecer a oportunidade que me deu, né, de ter feito o convite. E realmente a revisão, tá? A revisão de benefícios previdenciários é um assunto bem delicado, né? Eu tenho atuado, né, tenho sido demandado por muitos advogados em relação a esse tipo de revisão, de cálculo, porque principalmente com essas últimas reformas, né, essa mudança de governo, mudança de economia, tem demandado muito. E os advogados, né, lógico, eles têm recebido muitas demandas. E assim, a minha conclusão, né, com base no que eu tenho feito de cálculo, é que o INSS ele tem tido muitas divergências, tem tido muitos beneficiários, seja de pensão, de aposentadoria, enfim, tem tido sim, suas remunerações, aí, seus benefícios reduzidos, né, indevidamente. Tá? Então, eu costumo também enfatizar que a duração, né, dos cálculos aí, envolvendo os benefícios, ele tem um toque diferenciado, uma responsabilidade maior, até mesmo dos cálculos que a gente se depara, né, no dia a dia, que são provavelmente cálculos financeiros, né, bancários, contábeis, enfim. Né, porque o benefício previdenciário ele está muito ligado aí à vida, né? A vida é o tempo que uma pessoa contribuiu, ela trabalhou, eu costumo usar uma palavra que não é muito correta, né, mas eu falo muito em depreciar, né? Ele se depreciou por muitos anos, ele contribuiu, e chega no final, né, desse tempo, e quando ele vai receber lá a RMI dele, né, a remuneração inicial, e ele se depara com um valor ínfimo, né? Esse é um valor que não seria devido. E aí tem toda aquela preocupação de aquele tempo para se discutir na justiça, né, para ele receber o que é devido. Né? Então tem uma importância muito grande os cálculos de revisão, porque eu vejo isso, está muito ligado com a vida mesmo da pessoa, né? Com todo aquele histórico, com mais de 30, 35 anos de trabalho, e a pessoa cria toda uma expectativa, ela contribui, enfim, ela muda de emprego, ela faz, né? E ela sempre se preocupa com as contribuições que vêm, né, durante esse tempo todo, sendo lá depositadas junto ao INSS, e no final ela não tem o devido acolhimento, né, assim. Doutor, Hildo, o pessoal tá falando do áudio. O senhor tem um fone de ouvido aí para a gente tentar melhorar o áudio? É porque pessoal, você que está acompanhando aqui, enquanto o doutor Hildo consegue lá o fone de ouvido, é porque quando a gente tá usando o celular para ele fazer as duas coisas, tanto ele emitir o áudio quanto ele recepcionar o áudio, né? Então, tanto o alto-falante quanto o microfone no mesmo aparelho, acaba que o áudio fica um pouquinho truncado mesmo, o pessoal está dando uma reclamada. Mas o doutor Hildo já vai buscar lá. E assim, você que está acompanhando, eu estou vendo as perguntas aqui, na verdade, ele vai explicar isso aí tudo para vocês, tá? Vai explicar isso aí tudo para vocês. Vocês podem continuar fazendo as perguntas. Vocês vão fazendo as perguntas, eu vou anotando aqui e a gente vai fazer um bate-papo bem ameno mesmo.
Edilson, nós vamos conseguir encerrar esse tema. Não, não vamos conseguir encerrar esse tema. Não acha que vai ser hoje que a gente. Pronto, tá ouvindo agora? Agora melhorou. Tá? Melhorou? Ixi, melhorou um caminhão de coisa. Doutor Hilton, me conta aí, o que é o primeiro passo na hora que. Não, na verdade, por que as pessoas demandam esse tipo de perícia? Me conta, por que as pessoas demandam esse tipo de perícia? Pois é, esse tipo de perícia, tá? Normalmente, o que dá mais, assim, eu costumo sempre enfatizar a importância do assistente técnico, né? Ou seja, é quando o beneficiário ele corre para o advogado e ele identifica que a remuneração, que é o benefício concedido a ele, né, está inferior. E aí ele procura um profissional capacitado, que é um advogado especialista na área previdenciária, e é lógico que o advogado especialista ele não tem a expertise, né, dos cálculos apresentados pelo INSS. E aí é onde, né, vem a demanda para o perito, seja ele administrador, contador, economista. Tá, então, Né? Isso. E aí o que acontece? Por que isso origina? Né? Por que origina essas demandas? Mudança de legislação, tá? E regras, na maioria das vezes, regras administrativas também por parte do INSS. Isso são dois pontos aí importantes que acaba conduzindo aí todo esse problema. Né? E as reformas em si também, elas acabam preocupando toda a população, enfim, e procurando por revisões, né? E hoje a gente tem um leque muito grande aí de discussão junto ao judiciário, né? Então sim, tem muito isso. sim, sim, sim. Me conta um negócio aqui. Então, as pessoas, quando elas vão buscar esse tipo de trabalho, é porque elas acreditam que estão recebendo menos do que deviam. É isso. Perfeito. E, Perfeito. e da onde que vem essa diferença, né? De que a pessoa acredita que está recebendo? Como que a pessoa identifica? Entendeu? Essa minha pergunta parece. Na verdade, é uma pergunta simples, mas é porque o cara que está do lado de lá precisa conhecer. Como que a pessoa identifica que está recebendo menos do que devia? Pois é. O que acontece? Ela identifica, né? Na verdade, assim, o profissional, né? Primeiramente, ela olha as contribuições que ela fez, né? E ela imagina que ela sempre vai receber pelo teto, né? Sempre vai receber algo em torno de 3, 4, enfim, R$ 1.000. E, na verdade, aí, quando ela se depara lá com um benefício de R$ 1.000, no máximo dois, né? Eu já tive casos, por exemplo, aí já partindo um pouco para o lado prático, né? O segurado, o beneficiário, enfim, ele, durante o período dele laboral, ele fazia uma ginástica em várias empresas ao mesmo tempo. Então, ele tinha contribuição em 3, 4 empresas. E aí, e muitas das vezes até pelo teto. E quando ele foi se aposentar, o que aconteceu? Ele não se aposentou pelo teto. E aí ele procurou o advogado consequentemente entrou em contato e pediu para que eu fizesse toda a apuração. E de fato, o INSS, né, não considerou algumas contribuições, né, e impactou aí no resultado final aí da remuneração dele, né, do benefício dele. Então isso é uma das coisas que acho que é o primeiro passo que o beneficiário reclama, né, é o valor final. Né? Agora, se é um problema de atualização de valor, se é um índice que o INSS considerou, né? Se é um problema de contribuição, como é esse caso que eu acabei de pontuar, né? Que ele contribuiu, além das contribuições dele, ainda contribuía individualmente, né? Ou seja, ele mesmo fazia lá os depósitos junto ao INSS, já imaginando que o teto que o INSS ia conceder a ele, né, a contribuição, enfim, seria o
o ponto mais alto, né? E na verdade não foi, né? E aí o resto o perito, né, ter toda essa expertise de identificar, fazer toda a análise, tá? Aqui eu estou falando aqui de algumas contribuições. A gente tem, como você mesmo falou, Edilson, nós temos infinitas aposentadorias, e cada uma delas tem uma especificidade de cálculo, né? Tem o cálculo geral, né? Mas cada uma delas, aposentadoria por invalidez, aposentadoria, enfim, tem uma infinidade. Então, cada uma tem uns detalhes, né? Então, resta aí o perito conhecer a lei, né? E aplicar, e sempre estar em contato com o advogado, especialista na área previdenciária. Para quê? Porque como ele vai atuar de forma extrajudicial, né? Então tem todo um caminho a ser trilhado. E aí a gente sempre fala em planejamento junto com o advogado para conduzir todo o trabalho do início até o fim. Certo. Então, o cliente que vai... que antes dele te procurar, eu estou falando que ele vai te procurar, por que eu sei que ele vai te procurar? Porque é o que está mais próximo a ele. Às vezes ele tem medo de chegar no advogado, o advogado cobrar consulta, o contador não, já está ali, já faz o imposto de renda dele, já faz o contrato de locação para ele. É a pessoa que está mais próxima. Então, ele vai procurar você. E vamos supor que chegou um cliente aqui hoje, doutor Hilton. Chegou um cliente aqui no meu escritório hoje e falou o seguinte: Edilson, eu acho que o INSS está me pagando menos do que eu deveria receber. Eu tenho que fazer uma prévia para esse cliente. Onde que eu vou? Qual que é a primeira coisa que eu vou pedir para esse cliente? Isso. Então, o que acontece? Tem documentos básicos, tá? Que o perito ele tem que ter domínio para interpretar esses documentos e solicitar, né, para a parte. E muitas das vezes o próprio beneficiário não sabe nem aonde pesquisar, né? Enfim, mas aí a gente sempre auxilia. Ele tem um canal lá no INSS chamado Meu INSS no site, né? Que ele busca essas informações. E quais são esses documentos? Vamos lá. O primeiro é o CNIS, chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? Esse é o primeiro documento. Hildo, mas o que é o CNIS? Então, o CNIS, quando você extrai lá do Meu INSS, é um formulário gigante que tem toda a sua vida, ou pelo menos deveria ter, né? Toda a vida lá de contribuição do empregado. Tá? Quanto que ele ganhou, enfim, todas as empresas que ele passou, se ele ficou 1 mês, 2 meses, enfim, 3 meses numa empresa. Então, isso vem lá, todo o histórico lá. O segundo documento, né, depois que ele recebeu o benefício dele, né, que ele viu lá que era um valor bem ínfimo, né, é a carta de concessão. O que é a carta de concessão? Né? É um documento aí oficial do INSS que demonstra, tá, o quanto que ele vai receber, ou recebeu, né, ou vai receber, enfim, com a data, uma data inicial, né, o valor e a memória, e aí é um ponto importante, a memória de cálculo que o INSS enfim, apurou ali aquele benefício para chegar naquele valor. Esse é um dos documentos muito importantes também que o perito tem que ter. Tá? E o terceiro, tá, é o histórico de crédito. O que é o histórico de crédito? É o quê? É a partir do momento que ele recebeu o benefício, tá, o benefício do INSS, ele recebeu o primeiro mês, segundo, terceiro, enfim, ele ficou recebendo, depois de 1 ano, recebendo aquele benefício, ele procurou um contador, advogado, para poder discutir aquilo. Então, isso é importante, esse histórico. Tá? E aí o quarto, tá? O quarto, eu acho ele importante, tá? Embora trabalhoso, e aí dependendo do que estiver sendo discutido, né, vai dar um trabalhinho para quem está calculando, né? Que é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho e o CNIS são 2 documentos, né, um histórico, eles têm que ser confrontados. Tá? Por quê? Porque, Hildo, mas no CNIS já está tudo lá. Não entra nessa. Tá? O perito ele também tem o lado investigativo dele. Então, por experiência,
é muito importante que confronte, porque tem muitos, o beneficiário, ele trabalhou em alguns locais em que a empresa não fez a devida contribuição, mas está lá, né, registrado na carteira dele que ele foi admitido, enfim, né, acontece isso. E hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas naquela época esses documentos eles são bem eles são importantes, né, até para você levantar isso. Por quê? Porque o perito vai planilhar isso tudo. Tá? Então, esse é um ponto. Então, o ponto aí dos documentos primordiais. Então, vamos lá. Então, eu vou... o cara chegou lá no meu escritório e falou, doutor Edilson, eu acho que eu estou recebendo menos do que eu deveria. Eu vou falar para ele, ótimo, eu preciso de acesso ao seu INSS, ao meu INSS, é isso? Eu entro no meu INSS dele? Isso. Não, você não, no caso ele, né? Porque é uma senha pessoal lá. Né? Mas a gente orienta, porque nem sempre a pessoa tem. Então, normalmente ele tem que ir, para ele ter essa senha, né? Ele tem que se dirigir a uma agência para pegar essa senha e tudo mais e tal. Né? Ou de repente ele faz automaticamente o cadastro por ali. Agora eu não sei bem como é que é o procedimento, né? Tá, então deixa eu aproveitar. E assim, o cliente chegou lá no seu escritório agora, ele vai ter que acessar o meu INSS. O meu INSS dá para fazer o cadastro diretamente pela internet. É igualzinho do registrato. Quem está lá na perícia bancária já sabe o registrato. Você vai precisar criar, na verdade, o cliente vai precisar criar uma senha para acesso aos serviços do governo. Agora o governo está integrando tudo, graças a Deus, está integrando tudo pela internet. Então, você vai fazer o acesso, vai fazer o seu cadastro, e para que seja liberado o seu cadastro, você vai precisar entrar no banco. Tá? Você não, a pessoa vai entrar no banco dela, no internet banking dela e vai liberar. Edilson, mas você está falando de registrato ou de meu INSS? Pois é, só para você ver, é o mesmo procedimento. Do acesso ao registrato, você vai ter que ter um cadastro junto ao governo federal, é o mesmo procedimento do meu INSS. E a pessoa vai ter uma senha que é pessoal intransferível. Edilson, eu pego essa senha com o cliente? Não pega essa senha com o cliente. Você pode até orientá-lo a fazer, como fazer, você pode ir lá, abrir o seu computador, deixar ele usar o seu computador, mas não pega essa senha com ele, porque isso é sigilo, cuidado com isso, porque às vezes a gente quer resolver, chega um senhorzinho no escritório, aí você quer ajudar, você fala, não, então faz o seguinte, você pega uma pessoa que seja algum amigo seu, filho, neto, e aí ele anota essa senha e ele vai extrair, eu vou mostrar exatamente para ele como extrair. Mas eu não vou pegar essa senha sua, por quê? Porque isso pode gerar um problemão para você, tá bom? Então, eu fiz na verdade, eu tenho que aprender, doutor Hildo, eu tenho que aprender a ensaiar as perguntas, porque eu coloco as pessoas numa situação constrangedora, né? Mas nunca pegue essas senhas do cliente, porque senão você pode arrumar um problemão para você. Porque depois, se a pessoa alegar alguma coisa, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já teve um problemão na sua vida. Tá certo? Então, primeiro você vai lá no meu INSS, você vai falar para a pessoa, conseguir para você o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, a carta de concessão, a segunda via dessa carta também consegue lá no meu INSS, tá? Pode ficar tranquilo que tem a segunda via dessa carta lá dentro do meu INSS. Ah, o cliente perdeu, não tem problema. E dentro dessa carta tem a memória de cálculo. Dentro da carta tem a memória de cálculo explicando como que ele fez, como que o INSS chegou naquele resultado. O histórico de crédito deve ser o extrato de conta, né, doutor? O senhor fala isso? É o extrato de recebimento? É o extrato de recebimento, né? Que tem também lá. É o extrato de recebimento, perfeito. E a cópia da carteira de trabalho e previdência social. Agora, doutor Hildo, o que eu faço se o cliente fala assim, mas eu tenho uma carteira de trabalho que ela é antiga, encheu e eu perdi ela? Pois é. Aí é a grande questão, porque aí o que vai se levar em consideração vai ser o CNIS. É o que está no CNIS. É o que está no CNIS, exatamente. Não tem outra forma de buscar isso, porque o que acontece? Qual é o objetivo de ter os dois documentos? É você confrontar essas informações e depois, numa discussão, você jogar a bola para o INSS. Por quê? Porque hoje em dia, né, isso já é mais do que discutido, aí, mais sacramentado, a responsabilidade de fiscalização ela é do INSS. Tá?
Então, o que acontece? Se a minha empresa não contribuiu, né, naquele período, beijinho, beijinho, tchau, tchau, porque é uma responsabilidade que o INSS tem que ter. Então, assim, ela que vai cobrar lá da empresa, enfim, lá em 1900 antigamente, aquela contribuição, né? Então, realmente é importante que tenha esse confronto para poder se discutir essa questão. Perfeito, doutor. E quando o empregador não recolheu, eu tenho lá, aí eu vou discutir exatamente essa diferença. O empregador simplesmente não recolheu a contribuição previdenciária, sequer comunicou. Isso vai fazer diferença? Então, aí o que acontece? No CNIS, se não houve a contribuição, né, o próprio INSS vai apurar isso. Tá? Então, assim, ele mesmo não vai considerar esses meses, né? E aí, com base nos meses, é onde vai desenvolver todo o cálculo, né? Enfim, aí tem uma infinidade porque cada lei, tá, tem um critério. Tem duas reformas aí que houve, né? Uma em 91 e outra em 99, né? Que mudaram aí toda essa sistemática. E agora, recentemente, nós tivemos outra. Né? Então, para cada reforma dessa, há uma sistemática na forma de cálculo. A economia, ela vai, né, enfim, ela vai mudando e as coisas, elas não são estáticas, né? E aí a gente agora se depara com essas reformas. Então, cada um tem uma metodologia, uma forma de considerar. Só para você ter uma ideia, nós temos, pelo menos antes, né, nós temos 10, no mínimo, aí 10 tipos de aposentadoria, né? Então, enfim, são questões aí, cada uma com sua especificidade, em que, e aí eu reforço, né, a importância do perito. Ele tem que, de fato, conhecer. Pô, mas como é que eu vou conhecer isso tudo? Eu me formei em contabilidade, em administração e economia, ninguém nunca me falou isso. O que eu vou ter que fazer? Vai ter que se especializar, né? A gente tem benefício. Então você entende tudo? Não, eu não entendo tudo. Eu tenho, né, meus acervos, né, eu tenho minhas apostilas, enfim, eu tenho meus rascunhos, eu tenho minhas memórias de cálculo, né, justamente para quê? Para que eu possa atender. E aí eu reforço, já entrando aí um pouquinho, voltando um pouquinho lá lá no início, e aí eu falo, né, a importância de um cálculo revisional. Tá? É importante que você procure um especialista, um advogado especializado e um perito que também detenha das habilidades, do conhecimento técnico para que possa, de fato, executar um cálculo seguro e que dê todas as condições do próprio advogado planejar a forma como ele vai atuar. Tá? Eu gosto de usar essa palavra, professor Edilson, porque as pessoas acham que perito é calculista, tá? E calculista é uma coisa, perito é outra. E aí a gente usa aqueles termos, né, que inclusive no seu congresso lá que você promoveu foi falado bastante, que é do perito investigativo, né? O perito investigativo, ele de fato, ele tem que existir, tem que estar muito latente no perito. Para quê? Para que ele possa dar todo o suporte para o advogado. E aí eu abro mais um detalhezinho, professor Edilson, de um caso muito prático. Um advogado previdenciarista entrou em contato comigo e queria me conhecer. E assim eu fiz, fui lá, fui me apresentar. E aí eu, lógico, apresentei meu papel de trabalho, que é o quê? São os meus laudos, os meus pareceres, e aí fica uma dica para aqueles que estão, né, que estão aí querendo militar nessa área de perícia, né? É uma forma de divulgar o seu trabalho. O doutor Diego, inclusive, perguntou alguma coisa aí sobre, né, enfim, como fazer. Ele que é o cara de vendas aí, né, já entrou nesse meio aí. E aí, esse advogado perguntou para mim qual era, né, o meu trabalho, qual era o meu conhecimento, e eu apresentei o meu parecer para ele. Quando ele folheou o parecer, ele falou assim: vem cá, esse é o teu trabalho? Eu falei assim, sim. Aí ele falou assim: olha, eu vou ser muito sincero, mas 80% da minha... Aí sem querer menosprezar o advogado, tá bom, doutor Edilson? Não, e aí fique tranquilo, isso é impossível de ser feito. E
eu falo assim, eu brinco com o doutor Edilson, porque ele é advogado também, né? Então, tem essa particularidade. E aí o advogado virou para mim e falou assim, porque 80% do teu trabalho é a minha petição. E, de fato, eu economizo, você me entregando um trabalho desse, eu economizo, no mínimo, 6 horas do meu trabalho. Né? Do tempo que eu vou atender o meu cliente, eu vou ter que desenvolver aqui é a papelada, né? Porque imagina aí, você falou do senhorzinho, você deu o exemplo do senhorzinho. O senhorzinho vai lá com aquela papelada de 1900 e lá vai fumaça, entrega, põe na mesa do advogado. Imagina o advogado ter que juntar aquilo tudo, arquitetar, concatenar todo o material, né? E deixar ali prontinho para fazer aquela petição linda e maravilhosa. Só que esse trabalho, o que acontece? Passa a ser do perito. O perito desenvolve um parecer lindo, maravilhoso, né? Sem querer puxar sardinha para o meu trabalho, mas de fato é isso. Você destaca tudo, né? Aí eu reafirmo a questão do conhecimento, que é você identificar o que o INSS fez, né? Aí você tem que destacar lá no parecer. Em outro momento, você identifica os pontos de erro, tá? De equívoco, e o terceiro ponto você desenvolve da forma como deveria ser, tá? Com telas, enfim, com uma série de coisas lá, e no final você conclui, tá? E você conclui de que forma? Enfim, aí você conclui com RMI nova e ainda você apura aí as diferenças desde o início lá do momento que ele recebeu a concessão de aposentadoria, do benefício dele até hoje, né? E aí eu concluindo aqui a questão, a importância profissional, tá? do perito investigativo. E aí você, em consonância, né? Você ali junto ali com o advogado com certeza vai te valorizar, né? Vai te dar enfim, toda a autoridade possível ali do assunto. Tá? Então eu gosto de destacar isso. Me conta então um negócio aqui. Você vai fazer esse trabalho. Então, o trabalho basicamente consiste em mostrar o que o INSS fez. Primeira planilha 1, o que o INSS fez. Planilha 2, o que deveria ter sido feito. 3, diferenças. 4, atualização dessas diferenças. Então é igualzinho o bancário. Quem já fez o bancário já sabe fazer isso daí, uai. Que é isso? O senhor muito me alegra com essa resposta. Então você que está aqui assistindo, que já é membro da comunidade de perícia bancária, já sabe o passo a passo. Por quê? Porque é a mesma coisa. É ou não é, doutor Hilton? Você viu que eu já puxei a sardinha aqui de novo. Já puxou, né? Tá certo. Mas de fato é isso, entendeu? Então, buscando ali já um ponto ali que o Dr. Diego pontuou, a questão da qualidade do trabalho é muito importante. E INSS é uma questão aí, não é muito complexo, tá? É lei, nem todo perito, né? Nem todo o formado, né? Vamos dizer assim, ou aquele que está militando aí na perícia, ele tem aí talvez disposição para poder ler, né? E vir discorrendo sobre todas essa história, porque é uma história, tá? Perícia, revisão de benefício é uma história. Você passa aí pelo, né, enfim, lá de 1900 antigamente, vem passando pelas reformas, vem entendendo, aí você começa a assimilar a história do teu avô, do teu pai, como é que era, aquele perrengue todo para depositar aquele dinheirinho lá todo mês para aposentadoria e tal, enfim. E realmente é uma história e é importante, sim, o perito ele ter esse entendimento, ter esse histórico e ele aplicar. Tá? Mas eu vou aplicar de que forma? Porque eu não sei nem de onde começar. Ok, você tem lá as reformas, você tem... Primeiro ponto para você ter como base, né, o que considerar no cálculo é a data da concessão. Eu estou com um caso aqui em que a aposentadoria dele foi vamos botar em 2015. Aqui em 2015. Então, em 2015, a gente já está falando aí da Lei 9.876 de 99.
Mas onde que eu pego isso? Então, aí você tem que ir lá, tem que estudar essa lei, lá vem dizendo, é uma lei muito extensa, mas que vem destacando para cada benefício, tem lá uma forma de apuração. Né? E aí, com base nisso, você pega a carta de concessão e aí vem destrinchando tudo. Dessa forma que eu, de uma forma, claro, bem simples, que eu falei aí com o doutor Edilson, mas é isso, você vai ter que relacionar todas as contribuições. Aí a lei 9.876 de 99, ela fala o quê? Ela fala que ela põe novos, ela dá uma encorpada na forma de cálculo e as contribuições a ser consideradas na base de cálculo é que a partir de julho de 1994 até hoje. Né? Então, assim, quando você pegar lá o CNIS, né, você vai analisar tudo, você vai saber o que? A partir de julho de 94 é a base. Né? A partir dali é onde eu vou aplicar todas as regras dessa lei. Tá? Então, aí você tem a quantidade, competências, você tem que não pode receber além do teto. Aí você tem o índice de correção monetária. Ah, mas qual é o índice de correção monetária? Ok, tem lá, para cada período tem um índice específico de correção. Nós temos aí, tem o salário de contribuição, que é aquele que está lá no CNIS. Né? Aí você atualiza esses valores. Aí, então é só isso? Não, não é só isso. Depois você tem que somar tudo, tira 80%, você tem que relacionar os 80% maiores contribuições, enfim, e depois vir discorrendo, né, até se chegar no valor final. Né? E aí é onde se acha a diferença. A diferença Tá? entre o que deveria ter sido pago e o que efetivamente está sendo pago. Perfeito, é exatamente isso. Então, é onde rola a história. Mas o coração, o pulmão mesmo do cálculo em si está onde? Está nos documentos. Tá? É ali que você tem que interpretar, saber interpretar, tem nomenclaturas, né? Então, é bem específico, né? E como que ficou, doutor, a questão quando o STF decidiu pela inconstitucionalidade da desaposentação? O senhor tem alguma coisa para comentar desse assunto aí? Pois é, a questão da desaposentação, assim, hoje, por exemplo, nós temos aí a reforma da Previdência e também temos a vida toda, né? Enfim, abriu uma brecha aí para se discutir, né? Em cima aí de teses, né? Enfim, a revisão da vida toda, que é o quê? A pessoa se aposentou após 1999. Teoricamente ela estaria o quê? Ela estaria enquadrada ali de julho, né? As contribuições de julho até hoje. Mas o que acontece? Aí entra o trabalho do perito, tá? Tem que se analisar se é vantagem ou não para a pessoa, tá? Porque quando você vai discutir a revisão da vida toda, né, não é simplesmente, vou pegar o período todo, inclusive lá de 1980, 1970 e vou incluir, né? Não, não é. Por quê? Porque acontece que o beneficiário, né, ele pode ter tido remuneração maior após julho de 94. E antes de julho de 94, ele pode ter tido remunerações menores. Né? Então, quando você joga tudo num saco e tira os 80 maiores contribuições e vai e põe isso no papel, você acaba o quê? Você acaba diagnosticando que não vale a pena discutir o benefício dele pela vida toda. Tá? Então, assim, tô colocando até isso porque é meio que natural, né, doutor? Porque a gente começa ganhando menos e vai aumentando o ganho até o final. É uma discussão que eu tenho lá enquanto economista, que o pessoal sempre vem com aquelas historinhas, né? Aquelas historinhas vamos dividir a riqueza do mundo e tal, o dinheiro fica concentrado na mão de poucas pessoas. Aí quando você vai ver com quem você pega a idade dessas pessoas, você vê que são todos velhos, que gastam muito com previdência. Uma coisa quando sai a questão, sai notícia, que o objetivo do jornalista é só vender notícia. A gente nem sempre tem um olhar curado, aí o cara vai lá e fala assim,
os mais ricos foram os que mais tiveram deduções do imposto de renda. Aí você vai ver quem são esses mais ricos, são os caras mais velhos que estão gastando horrores com saúde. E aí, meu amigo, tem que debitar mesmo a previdência. Aí, mas nem sempre essas verdades estão sendo contadas, entendeu? E aí é importante você que está assistindo, que vai fazer agora, como o doutor Diego colocou aí, olha, ele já colocou o passo a passo que ele tem que fazer. Primeiro, atende bem o cliente, recepciona ele bem, pede os documentos, liga para o doutor Hildo e pede ajuda. Isso é o passo a passo. Agora, e aí você tem que fazer essa análise para você verificar se compensa ou não para o cliente, porque senão você vai lá e fala assim, já compensa. Eu pego muito processo aqui, doutor, enquanto perito na área bancária, que não compensava para a pessoa entrar, ajuizar a ação. A pessoa ajuizou a ação, correu o processo, chegou lá na frente, ganhou. Aí quando você fala ganhou, mas ganhou o quê? Ganhou nada. Eu peguei um processo essa semana que a pessoa estava contra uma construtora e a pessoa estava discutindo capitalização composta, né? Tirar a capitalização composta. Mas o contrato já estava em juros sim. Aí a pessoa foi e ficou discutindo o processo todo, não pagou as prestações. Agora vem todas as prestações com juros e correção monetária. Piorou a situação da pessoa. Então, você que está assistindo, que vai ligar para o doutor Rio depois, claro, vai seguir ele aqui no Instagram e vai mandar um direct lá para ele para pedir ajuda. Mas você que está assistindo aqui, você tem que ter essa malícia, que a pessoa começa ganhando menos. É só você olhar como que é a sua vida. Edilson, eu estou começando agora na perícia. Você vai ganhar pouco. Você está me amaldiçoando? Não, eu estou falando, estou te contando o que vai acontecer. E conforme o tempo vai passando, você vai construindo uma carreira e você vai aumentar o seu nível de ganhos. A mesma coisa acontece com as pessoas no mundo normal. As pessoas começam ganhando menos, depois elas vão ganhando mais. Aí você vai lá e fala, vou encampar a tese da revisão da vida toda, e vai lá e piora a situação do seu cliente. Exatamente. Isso aí acontece muito. E assim, aí já aprofundando aí da atividade de perícia, é importante também que o advogado, né, e o perito, ele tenha, assim, a gente sabe, né, disso, que o advogado, ele não domina o cálculo, né, enfim, normal, natural, mas são poucos aquele advogado que pergunta assim, você faz um parecer de viabilidade para mim? Ele não fala isso, ele não pergunta, ele fala assim, olha, tem um cliente aí, faz o cálculo aí para mim e tal, isso aqui ele é muito prático. Né? Então, de repente, para o olhar do perito, ele pode imaginar o seguinte, ele já sabe que tem direito e tal, não sei o que, babá, bebê. E, na verdade, não é bem assim. Então, o parecer, ele é muito importante. Se você puder ainda fazer um parecer de viabilidade, mas aquele que, né, aquele que diz assim, olha, identifique os pontos negativos, porque tem parecer que só identifica pontos positivos e vai fundo. E aí o advogado não tem domínio da matéria e vai embora. Aí depois é discutido aquilo, aí você não disse. Mas aí fica o perito naquela condição, né? Mas não disse, mas você deveria saber, né? Tá muito claro aí. E na verdade não é assim, né? Então tem que ter essa preocupação, esse zelo, né? Agregar valor. E aí eu vou para a área, o doutor Diego falou aí na questão da venda, né, como cativar, como levantar isso, e é exatamente isso. Eu acho que o perito, ele tem que agregar muito valor no trabalho dele, e esse caso do advogado que, né, chegou a mim e falou assim, poxa, que bacana o teu trabalho, você está cobrando pouco pelo que você está me proporcionando. Primeiro, você está evitando que eu faça o que eu vou fazer. Ele me jogou muito limpo assim comigo. Falou assim, vou fazer um copia-cola aí do teu parecer e vou mandar. Né? Então, assim, porque esses advogados, né, dependendo da estrutura do advogado, tudo é movimento, né? É papum, né? Enfim, você começa, olha, próximo, vamos embora, vai próximo, e vai peticionando aquilo, é uma enxurrada de ação, né? E aí o perito, ele tem que ter essa visão, né, de agregar valor ao trabalho dele, para que ele possa cobrar direitinho, né, e o advogado sair satisfeito, porque, né, porque ajudou demais ali e deu toda uma contribuição para a petição. E aí, e o planejamento, né, que é o mais importante. O advogado, ele pôde conversar com o seu cliente e demonstrar ali qual será o planejamento para
para se chegar num bem comum, né? Vamos lá, doutor. Na hora que o senhor fala agregar valor, eu vou fazer essa ressalva aqui, porque tem gente que confunde agregar valor com aumentar preço. Então, agregar valor quer dizer fazer um trabalho puta de qualidade, um trabalho assim, É isso aí. Excelente. Que na hora que o cliente, na hora que você falar o preço para ele, ele vai falar, meu Deus, é muito barato. Perfeito. Entendeu? Não é você falar assim, porque tem gente, doutor Hildo, que acha que eu vou agregar valor no meu produto, eu vou aumentar o preço. Não, preço não tem nada a ver com valor. Você vai mostrar para o cara assim, na hora que o cara pegar, ele vai falar, que trabalho maravilhoso que foi feito. Aí você vai falar assim, e o meu preço é o tanto. Ele vai falar, nossa, eu quero fazer isso aqui 10 vezes. É a comunidade de experiência bancária. O cara não é 49, eu quero menos com a pizza. O cara olha e fala, meu Deus, olha, eu tenho 125 horas de conteúdo aqui. É mais barato que uma pizza. Não, eu vou entrar nesse negócio. Por quê? Porque você está agregando valor. Não é, eu vou aumentar. Agora não. Então tem muita gente procurando. Eu vou aumentar preço. Não, não é isso. Você tem que fazer o trabalho assim, fazer o seu trabalho maravilhoso. Para quê? Para que o cara olhe e fale, nossa, o doutor Hildo, ele é monstro e ele cobra um preço justo das pessoas. Doutor Hildo, já que o senhor entrou nessa parte, eu quero fazer 2 perguntas para o senhor. Primeira, como que você começa essa parceria com o advogado? Bom, em relação à parceria, primeiro você tem que ganhar autoridade, né? Já começa por aí. Então, tem aquele trabalho de boca a boca, que é eu conheço um perito e tal, né? E eu sempre gosto gosto sempre de fazer, divulgar. Eu divulgo o meu trabalho, enfim. E quando um advogado faz o contato comigo, eu procuro sempre fazer um trabalho, né, bem consistente para que tenha credibilidade e os próprios advogados, tá, eles se comunicam, né, eles mesmos pedem opiniões e tudo mais. Então isso me ajuda muito. Eu já tive várias indicações nesse sentido também. Então eu aconselho para aqueles que estão nessa mesma batida, né, de trabalho, nessa militância e tudo mais, que façam network. Vá visitar advogados, vá se relacionar com os advogados, porque na assistência técnica é onde tem um grande movimento. Tá? Hoje, por exemplo, eu tive um caso que o advogado falou assim, eu te quero como assistente técnico no meu processo. Falei, pô, legal, me dá o número do processo que eu acesso aqui e vejo. Não, tudo bem, toma aqui. Aí já me deu o processo. Quando eu fui analisar, o processo já tinha até passado já estava no perito. O perito já tinha acostado o laudo. Eu falei assim, olha, infelizmente, você nem colocou os quesitos aí. Ele, pois é, eu dei mole. Eu falei, então, aí o que acontece nisso, né? A importância do assistente técnico nessa condução. Talvez ele, por algum motivo, ele não se atentou dessa necessidade lá atrás, porque ele está discutindo alguma coisa, passou o prazo, aí agora, é lógico, não tinha quesito, o perito foi lá, botou um laudo lá, ele simplesmente falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, pois vamos tentar aqui de todas as formas impugnar isso, né? Porque se está errado, a gente vai ter que arquitetar aí o negócio. Então, assim, isso é uma... Pois é. E aí, isso é um fato, né? Quando você encosta no advogado e você, né, tá com um problema dele e fala assim, não, vamos resolver junto o teu problema. Então, isso traz também uma credibilidade. E aí eu vou falar outra coisa também que traz uma certa autoridade no assunto, né? E hoje está sendo bem divulgado isso, que é a questão das redes sociais, né? As redes sociais hoje ela tem um poder muito grande e faz com que a gente tome aí uma dimensão enorme. Eu, por exemplo, eu tenho feito trabalho Rio Grande do Norte, eu tenho feito no Sul, eu tenho feito São Paulo, Minas, né? Então, assim, isso tudo por meio das redes sociais. Então, as coisas, né, tomam uma proporção muito grande. Então, esse posicionamento do perito, isso que nós estamos fazendo aqui, doutor Edilson, é uma forma, né, de captar clientes e tudo mais. Sabe por que o doutor Hildo está atendendo lá em Minas? Sabe por que ele está atendendo no Rio Grande do Norte? Porque você que é aí de Minas, que é do Rio Grande do Norte, não está atendendo. Você podia estar usando as redes sociais como vitrine, mas você está usando como rede social. Você não entendeu ainda que isso não é rede social. Isso aqui é uma máquina de vendas.
No dia que você entender que rede social não é para você ficar postando foto de biquíni, né? Pra você... não. É máquina de vendas. Se você é um vitrine, o que você põe aqui é o que você está vendendo. No dia que você entender isso, vai ficar mais claro. Claro que eu vou começar a trabalhar esse tópico aí nos próximos dias, mas isso aqui, doutor Hilton, a gente nem tinha falado sobre isso. Mas foi bom o senhor colocar isso aí, porque você que está lá, o senhor falou que está fazendo em São Paulo, Rio Grande do Norte, viu? Você que está aí, não tá, ele está ganhando dinheiro seu. Olha. Outra pergunta, doutor Hilton, para a gente fechar, porque o Instagram derruba a gente com 1 hora. Me conta aí. Tem dinheiro? Eu ganho dinheiro? É. Então, o ganhar dinheiro, é lógico que eu não vou dizer para você o quanto viu, que eu ganho, né? Não, mas você viu que é na lata, né? No meio da canela. Pô, ganha e já para. Espera. E aí, exatamente. Mas deve ter muita gente aí que está acompanhando e que de repente está com essa pergunta. E realmente é uma pergunta bem pertinente. Né? Assim, só não ganha dinheiro quem não quer. A verdade é essa. Na perícia, né? Então, e aí é um ponto que eu costumo dizer, né? Que eu atuo como perito já há 10 anos, tá? Então, assim, quando eu comecei a atuar, quando eu me especializei, eu fiz duas especializações em perícia. Uma antes da atualização do CPC, antes de 2015, e uma depois, né? E aí, o que acontece? Deu certo, deu bastante certo. Fiz network pra caramba, conheci muita gente. Mas naquela época, ninguém falava de perícia. Hoje, colocaram a perícia como a galinha dos ovos de ouro aí, não sei o que e tal. Pá. Na verdade, dá para ganhar dinheiro? Tá, só você tem que fazer um trabalho, assim como o advogado, você como advogado ganha dinheiro? Ganha, mas você tem que saber fazer o trabalho direito, você tem que saber utilizar das formas para você poder ter autoridade, ter reconhecimento, ter visibilidade, enfim, e aí vai. Bom que eles falam o seguinte, a advocacia está saturada. Você chuta um árvore e cai 4 advogados. Quando acontece um acidente de trânsito, antes do cara cair efetivamente no chão da moto, já tem 4 cartãozinhos batendo ali na mão dele para advogado. Aí você fala assim, é assim, pois é, tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para o cara que quer ficar em casa jogando Free Fire, o cara que no final de semana, ele tá no final de semana inteira, né, na cachaçada. Aí você não gosta de beber? Gosto, mas agora você beber todo final de semana, você vai estar assim, você está construindo uma carreira, ou você já ganhou na Mega Sena e está tranquilo. Então, no final de semana, você já estudou algum final de semana, doutor Hilton? Sim. Aí o cara fala, mas o doutor Hilton está ganhando dinheiro, o doutor Hilton está expandindo, ele é perito contador, atua em várias áreas. E como que ele faz isso aí? Meu querido, jogando Free Fire, que não é. Não é. Eu descobri, tem um joguinho, doutor, que você lembra que a gente tinha um negócio de estourar bolinha na mão, aquele papel bolha? Tem um joguinho com aquele papel bolha. Eu falo, gente, o cara tá lá jogando aquele papel bolha. Meu querido, vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua vida, para com essas vai coisas. Produzir. Vai produzir alguma coisa, deixa de ser um peso para a sociedade. Doutor Hilton. E o software? Me fala aí do software, a última pergunta para a gente encerrar. Software, como que é? Você usa algum software? É Excel mesmo? Não, Excel. Eu utilizo o Excel e aquela coisa, né? Quando você começa a estudar e você tem assuntos recorrentes, você acaba dominando aí, você tem que dominar bem o Excel para você poder automatizar, né? E aí o trabalho fica um pouquinho mais fácil, né? Então, é tudo no Excel, automatizado, as informações elas se complementam, enfim, elas se cruzam, então é dessa forma, né? Até porque, já é só enfatizando a questão da qualidade do parecer. O parecer, ele tem que ser de acordo com a necessidade, com aquilo que você está sendo discutido, né? Então, assim, cada parecer é um parecer. Você está falando, né? Que não adianta copiar e cola? Exatamente. Que droga. Então quer dizer que o cara que joga Free Fire, que quer copiar e colar, que fez assim na faculdade, ele não vai ter sucesso como perito previdenciário? Não. E quem estuda? E quem que estuda, e quem que se esforça, aí tem sucesso? Exatamente. Isso aí é regra. Então tá fácil. Certo. Né? Então tá fácil. Então tá fácil. Doutor Hilton, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite de vir participar conosco. O senhor quer indicar algum livro? Olha, não é querer puxar saco não, doutor Edilson, mas eu adquiri esse livro,
tá? Que é de sua autoria, e eu vou te falar, sem querer, sinceramente, do fundo do coração, sem querer puxar enfim, puxar saco, né, aí do seu lado. Mas esse é um livro, de todos que eu li, é um livro, para quem está começando, é um livro excelente, porque é um livro básico, simples, uma leitura limpa, cristalina, de forma que o perito ele vai conseguir entender. Ao contrário de outros livros, tem, enfim, como tem uns papas aí, como o Dr. Edilson gosta de falar, tem uns papas aí que fazem umas bibliografias, né, umas biografias aí gigantes e tudo mais, com um negócio que você lê, você não consegue nem saber, para quem está começando, tá, gente? Você não consegue nem saber qual é para que serve a perícia contábil. Que aí quando você lê o primeiro parágrafo, você já fala assim, pô, mas caramba, que diacho é isso? Pois é. Entendeu? E aqui o livro, o curso de formação de perícia do Dr. Edilson é simplesmente, simples mesmo, né? Para ser redundante, mas não. É simples, é didático e muito transparente. Quando eu fui Tá? escrever esse livro, aconselho. na verdade que eu sofri muito. Eu sofri para tudo, né? Eu não sei, eu acho que eu fiz alguma coisa errada na outra vida aí, porque tudo para mim eu fui sofrido. E aí, meu sonho era encontrar um livro igual esse. É um livro que explica, que dá um modelo, que fala quando vai aplicar, quando não vai aplicar. E eu falei, gente, não tem nada no mercado, eu vou ter que fazer. E graças a Deus, Deus iluminou e conseguiu sair esse livro. E assim, já estou fazendo a atualização dele, já tem jurisprudência nova, tem entendimentos diferenciados aí. Já está fazendo a atualização em 2021. Possivelmente sair uma nova versão. Eu quero te agradecer por você, primeiro, por você ter feito a indicação, né? Eu fico feliz. Você tá gostando do livro. Sim, E claro. por ter aceitado o convite de vir aqui participar dessa live. E a gente vai ter outras, viu? A gente vai ter outras. Dr. Hildo não trabalha só com previdenciário. Ele vai ser o nosso cara do previdenciário, mas ele não atua só com essa área. Eu vou explorar ele em outras áreas também. Dr. Hildo, muito obrigado. Você que está acompanhando essa live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram, acho que até 24 horas ela fica aqui. Depois eu vou pedir para o Lucas fazer a edição e jogar ela lá no YouTube também, porque o conteúdo aqui foi muito bom, vale a pena ir para o YouTube. Doutor Hildo, muito obrigado, viu? Você que está assistindo, Deus te abençoe. Fique com Deus, espero que esse conhecimento que tenha sido transmitido aqui seja uma graça na sua vida, seja uma bênção na sua vida e que Deus possa te abençoar. Tchau, doutor Hildo. Obrigadão, viu? Tchau, obrigado, agradeço muito. Tchau, tchau. Valeu.